Olá! Neste canto de lousa abordaremos um tipo específico de movimento, cuja trajetória é do tipo circular para um determinado corpo, cujo tipo de movimento vai ser classificado como uniforme. Para ficar mais fácil as informações, trataremos do movimento circular uniforme. Como exemplo do dia a dia, para que você consiga associar, temos o ponteiro do relógio. O ponteiro do relógio, ele realiza um tipo específico de movimento, que é exatamente este que nós abordaremos neste canto de lousa. Então acompanhe. No quadro, eu representei um corpo numa posição S0, ou seja, esta posição S0 é a posição ocupada pelo corpo no instante T0. E o corpo em uma determinada posição S, que vai ser a posição do corpo num determinado instante T, assim como está representado aqui no quadro. Observe que eu defini ainda como a distância do centro da trajetória circular, que é a trajetória a ser descrita por este corpo. Então essa distância daqui até qualquer ponto desta trajetória como sendo o raio da trajetória, assim como você faz lá em matemática, a mesma coisa, a análise é exatamente a mesma. E definir como sendo a variação da posição angular como sendo o deslocamento escalar, que aqui eu representei como sendo ΔΦ, que é uma letra grega. E a diferença entre as duas posições ocupadas pelo corpo, considerando que o mesmo realiza esse movimento. Observe que aqui a indicação mostra que o movimento do corpinho é no sentido anti-horário. Nós temos então o deslocamento escalar, que vai ser, como eu disse, a diferença entre essas duas posições. Agora, para que o nosso estudo fique completo, é necessário que você complemente as informações com duas novas grandezas. Acompanhe e preste atenção nas definições. Primeiro, período, aqui representado pela letra T. O período é o intervalo de tempo para o corpo completar uma volta. Do ponto de vista prático, como que é? Acompanhe. Se eu digo que o corpo sai desta posição no instante T0, o período ele vai definir quanto tempo o corpo demora para voltar a esta posição. Ou seja, qual é o intervalo de tempo para completar esta volta. Isso é o período. Agora, no sistema internacional, você já sabe, eu estou trabalhando com uma grandeza que nada mais é do que tempo. Logo, deve ser representada, deve ser respondida no sistema internacional de unidades, por exemplo, né, caracterizado aí pelo segundo como unidade. Nós temos também a frequência, que vai ser uma nova grandeza que vai aparecer. A frequência define o número de voltas que um determinado corpo pode dar, o número de vezes que ele pode percorrer uma determinada trajetória em uma unidade de tempo. Para que fique claro, se eu definir, por exemplo, quantas voltas este corpinho ele pode dar nesta trajetória circular, por exemplo, em 1 segundo. Essa seria a unidade de tempo. Então, esse número é exatamente representativo da frequência. A frequência, como você vai definir um número por unidade de tempo, será representado no sistema internacional como segundo a menos 1. E a relação entre período e frequência é uma relação de grandezas inversamente proporcionais. Ou seja, a frequência é o inverso do período e vice-versa. Vou definir mais uma grandeza. Olha lá, acompanhe a velocidade angular, que aqui eu representei pela letra grega ômega. Ômega será a razão entre o deslocamento angular ou a variação da posição angular em função do tempo. Essa é a definição da velocidade angular. No sistema internacional, eu representarei esta velocidade angular em radianos por segundo, já que o ΔΦ pode ser representado em radianos, medida de arco, e o ΔT representado em segundo. Agora, para o tipo específico de movimento que a gente está estudando, o movimento circular uniforme, eu posso afirmar que a velocidade angular é constante. Logo, se a velocidade angular é constante, eu posso levar o meu raciocínio a uma volta completa, já que eu consigo trabalhar isso de uma forma mais simples, mais direta. O ΔΦ para uma volta completa, observe, compreende o arco de 2π.
E o intervalo de tempo para uma volta completa é o que nós denominamos como sendo período. Logo, a velocidade angular pode ser definida como, para o movimento circular uniforme, como 2π sobre o período. Como 1 sobre o período é a frequência, temos então que a velocidade angular pode ser escrita desta forma. Então, ou por aqui você chega ao valor da velocidade angular. Agora vamos a uma velha conhecida de todos vocês, a velocidade escalar. A velocidade escalar, nós sabemos que ela é definida como sendo a razão entre o deslocamento escalar e o intervalo de tempo para esse deslocamento. Se você acompanhar o raciocínio, o famoso ΔS sobre ΔT, o ΔS, que é o deslocamento escalar, ele pode, para o movimento circular uniforme, já disse, nesse caso, o movimento é uniforme, a velocidade também é constante, não só angular, a escalar também. Então, sendo ΔS para uma volta 2πr, ou seja, o comprimento da circunferência, e o intervalo de tempo para uma volta completa, o período, eu tenho a razão 2πr sobre o período. Sendo que 2π sobre o período, você já sabe que é a velocidade angular. Então eu tenho uma relação entre a velocidade escalar v e a velocidade angular ômega. Ou seja, a velocidade escalar v é o produto da angular pelo raio descrito para esta trajetória circular. E aí você já sabe também, já trabalhou bastante com isso, que a velocidade escalar no sistema internacional terá como unidade o metro por segundo. Agora você consegue responder todas as questões que vêm a seguir.